Os testes psicológicos equivalem, de forma científica, aos procedimentos que qualquer organismo biológico ou social sistematicamente realiza ao avaliar situações com o objetivo de tomar decisões úteis para sua sobrevivência ou desenvolvimento. Nos testes projetivos de avaliação da personalidade, as respostas são subjetivas, já que diz respeito a como a pessoa dá sentido a um estímulo relativamente pouco estruturado. O conceito de projeção vem da psicanálise, correspondendo a um mecanismo de defesa do ego, pelo qual as pessoas atribuem a outros traços que são considerados negativos de suas próprias personalidades. Para tanto, partindo do preceito da associação livre de Freud, em 1904, Jung elaborou o teste de associação das palavras, no qual as associações feitas pelos sujeitos são interpretadas e consideradas como reveladoras de suas tendências e conflitos mais profundos, e, 15 anos mais tarde, Rorschach elaborou o teste de manchas, que iremos falar mais adiante. Ainda, as técnicas projetivas têm suas origens na psicologia clínica, sendo desenvolvidas como instrumento de diagnóstico e tratamento de pacientes com distúrbios emocionais de personalidade. No Brasil, os testes psicológicos são privativos do psicólogo e necessitam estudos de validade, fidedignidade, padronização e normatização. A psicologia forense é a união da psicologia e do direito. O psicólogo forense atua na aplicação da psicologia no sistema legal jurídico, ou seja, estuda o comportamento humano e aplica nesse sistema. Existem duas áreas diferentes no quesito psicologia forense. Uma se chama área criminal, que tem foco nos atos contra a sociedade, como por exemplo, a avaliação do risco em uma sentença. E a outra chama-se área civil, que foca nos direitos privados, como por exemplo, a responsabilidade civil. O psicólogo forense pode atuar em presídios, agências policiais, dando aulas em universidades ou em agências do governo, estaduais ou federais. Tendo em vista o contexto forense, é importante destacar a utilização de testes de avaliação psicológica baseados em técnicas projetivas, trazendo alguns deles, como por exemplo, o teste das pirâmides coloridas de Pfister, o Z-teste e o teste de Rorschach. O teste das pirâmides coloridas de Pfister trata-se de um instrumento que avalia aspectos da personalidade, destacando principalmente a dinâmica afetiva e indicadores relativos a habilidades cognitivas do indivíduo. Para isso, avalia o modo de colocação e o processo de execução, frequência de cores e suas combinações em duplas e síndromes, aspecto formal, as formas cromáticas e a variação das cores escolhidas, bem como seu agrupamento e a estrutura da pirâmide. Sendo assim, a partir da execução do paciente, o psicólogo irá analisar aspectos da personalidade e seu nível de estruturação, além da dinâmica afetiva do indivíduo. O Z-teste teve sua origem durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de selecionar candidatos mais aptos para ocupar o posto de oficiais, avaliando as capacidades mentais desses. Sendo assim, Hans Zulliger começou a aplicar o teste de Rorschach. Entretanto, queria uma maneira mais rápida e coletiva de aplicar esses testes, criando então o Z-teste, atualmente utilizado também para a seleção de pessoal. Basicamente, este teste consta de 3 imagens com uma mancha em cada uma, muito semelhante ao teste de Rorschach, tendo em vista terem sido baseadas nesse. As manchas devem ser interpretadas e, com cada interpretação, o profissional adequado deve elaborar um perfil psicológico. Como dito anteriormente, o Z-teste fora baseado no teste já existente, teste de Rorschach. Entretanto, este teste foi inspirado em uma técnica já utilizada por um médico alemão chamado Justino Kerner, onde utilizava manchas de tinta borrões para identificar as pessoas pelos tipos de borrões. O teste de Rorschach utiliza 10 pranchas com borrões de tintas, criados por Hermann Rorschach, alguns em preto e branco, outros coloridos, com o intuito de identificar traços de personalidade, considerando variáveis quantitativas e qualitativas, não se detendo apenas ao que o indivíduo viu na mancha, mas ao conteúdo, à localização e aos determinantes que levaram o paciente a vê-la. No sentido de capturar as nuances da personalidade, o teste projetivo de Rorschach é aplicado para elucidar o funcionamento dos psicodinamismos do indivíduo.
Assim, segundo Algras, diagnosticar significa identificar e explicitar o modo de existência do sujeito, no seu relacionamento com o ambiente em determinado momento. Os resultados permitem avaliar áreas de potencialidade de patologia do sujeito, ao mesmo tempo em que ilustra elementos conflitivos internos e revela pistas sobre o contexto em que o examinando está imerso. E por isso não necessariamente haverá patologia. Avaliará aspectos como condições intelectuais, nível de ansiedade básica e situacional, depressão, condições afetivas e emocionais, capacidade para suportar frustrações e conflitos, impulsos e instintos. Todos esses elementos refletem não somente a história antecedente do sujeito, mas também a sociedade e o sistema em que ele convive. Portanto, variáveis de agressividade no contexto forense podem não se relacionar única e exclusivamente com a personalidade do indivíduo, mas com a lógica do próprio contexto penal e carcerário. À vista disso, através das projeções busca-se encontrar conteúdos ocultos inconscientes que à primeira vista não são claros e que denotem, à luz da fenomenologia, possíveis intenções perversas mascaradas por discurso dissimulado. Compreender profundamente o indivíduo para interpretá-lo e dimensionar o nível de periculosidade do mesmo, auxiliando na atribuição da pena mais adequada, julgando seguro ou não retorná-lo à sociedade. Um estudo realizado por pesquisadores da PUC de Goiás mapeou traços de personalidade em adolescentes que cumprem medidas socioeducativas por terem cometido homicídio. Dentre outros métodos utilizados estava o método de Rorschach. A partir da aplicação do teste, foram divididos em 4 grupos os sujeitos da pesquisa que apresentaram os seguintes traços. No grupo A foram colocados aqueles que demonstraram importantes características narcísicas, falta de interesse pelo outro, ausência de indício de remorso e ausência de indício de interesse em contato físico ou proximidade com o outro. A falta de habilidades sociais, as interações interpessoais conflituosas e a ausência de interesse em vínculos cooperativos marcaram os inseridos no grupo B. O grupo C foi formado pelos que apresentaram dificuldade de organização, de enfrentamento de situações cotidianas de desconforto e de resposta a situações que exigem maior complexidade emocional. O último grupo incluiu os jovens que tiveram indícios de déficit cognitivo, representados por excessivo autocentramento e por descentramento do pensamento coletivo, além de um baixo nível de coerência e de juízo crítico. Através do Rorschach, a pesquisa pôde dividir os 16 adolescentes visando um melhor planejamento de tratamento e intervenção que os auxiliem à mudança de conduta. Em 2018, o método de Rorschach teve destaque nem tão positivo quando o programa de televisão Fantástico colocou no ar laudos e informações pessoais de Suzanne von Richthofen. Suzanne foi condenada pelo assassinato de seus pais e teve no método de Rorschach um dos instrumentos para a avaliação da possibilidade de risco da mudança de regime fechado para regime semiaberto. A matéria trouxe psicólogos especialistas para explicar e contextualizar questões referentes a padrões de personalidade de Suzanne obtidos através do método. No entanto, diversas falhas éticas foram apontadas por profissionais da classe. Em nota de repúdio, o Conselho Federal de Psicologia destacou que, abre aspas, tal matéria televisiva feriu 3 aspectos básicos da ética do exercício profissional da psicologia: quebra do sigilo de resultado de psicodiagnóstico, divulgação indevida do material de teste psicológico de uso privativo e, acima de tudo, a exposição pública da pessoa do avaliado, constituindo violação dos direitos humanos e um risco à sociedade. Temos aqui 2 exemplos de como os testes projetivos podem ser de muito valor e reiteramos a importância do exercício ético da psicologia como forma de proteger os profissionais, os instrumentos, os avaliandos e os pacientes. Quebra do sigilo de resultado de Errei.